Olá, 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 Manuel na área para falar de um assunto fundamental que eu ouço muito, mas poucos conteúdos que nos ajudam a compreender o que é uma jornada do cliente, quais as etapas que são fundamentais que você tem que respeitar, que você tem que cuidar, gerir no seu dia a dia. Você está preparado? Vamos lá. Eu tenho ouvido muito que a jornada de hoje do seu cliente ela é infinita. Ela começa e não acaba jamais. Esse é o ideal. Mas dentro de uma jornada infinita, a gente tem aí 5 etapas muito claras, né, muito próprias, com características bem marcantes e definidas. A gente precisa entender qual o papel de cada uma dessas etapas e o que a gente precisa cuidar em cada uma delas para que, de fato, a gente crie uma jornada única, memorável. Vamos lá. Vou falar dessas 5 etapas, anota aí, pega papel, caneta e verifica aí se você está respeitando essas 5 etapas fundamentais. A primeira etapa de uma jornada do cliente é quando o cliente ainda não é seu cliente de fato, né? É a etapa que a gente chama de descoberta. O cliente está pesquisando algo, está pesquisando uma solução, está pesquisando uma empresa para atender a ele, um produto, um serviço, e ele está considerando várias possibilidades. Ele está descobrindo ainda. Nessa etapa, 2 coisas são fundamentais. Primeiro, você chamar a atenção de maneira positiva, evidente, né? Ou seja, você capturar a atenção daquele cliente, daquele lead, né, que está buscando algo que você pode entregar para ele. Então, esse é um elemento fundamental, atrair a atenção. E o segundo elemento é você transmitir informações confiáveis, seguras, né, que faça o cliente a permanecer com você e ir para uma segunda etapa, que daí ele vai se aprofundar ainda mais. Ou seja, depois da fase da descoberta, que é a primeira fase, tem a fase da consideração. O cliente está considerando comprar de você, só que ele está iniciando esse relacionamento, ele quer ser conquistado, né? E para isso, muitas vezes, você precisa dar a informação certa, precisa, né? Você precisa passar riqueza de informações para poder transmitir segurança e ele se convencer de que você tem a melhor proposta para ele, né? Então, nessa fase, assim como na primeira, quanto mais informações detalhadas você transmitir de maneira clara, fácil, sem burocracia, quanto mais fácil for, melhor. E daí você pula para uma terceira etapa, que é a etapa da compra propriamente dita. Quando as 2 primeiras etapas são muito bem feitas, muito bem conduzidas, a terceira etapa fica mais fácil ainda. É por isso que a gente ouvia há muito tempo, né, que um bom marketing torna nula os esforços de venda, né, porque o cliente já comprou antecipadamente, por conta das informações, do convencimento que já teve nas etapas anteriores. Mas nessa etapa da compra, o cliente está de fato preparado para fazer a aquisição do produto ou do serviço, é fundamental, primeiro, que você transmita um atendimento absolutamente eficaz, rápido, né? Continue com informações detalhadas, precisas, claras, e que você crie a melhor experiência possível de compra, né? Que você facilite, que você não dificulte nada, que você não crie problemas, ou seja, que você transmita uma experiência fluida, fácil, né? Para que o cliente de fato efetive a compra naquele momento. Vamos dizer assim, é um momento suprassumo, né? Todo mundo, todas as empresas fazem todos os esforços, empreendem esforços para que aconteça isso, a venda, mas não acabou por aí. O cliente comprou, que maravilha, mas a jornada não acabou. Quarta etapa é o suporte ao cliente, ou sucesso do cliente, né? O cliente comprou, mas a gente precisa garantir que ele comprou e levou, né? Que ele comprou e vai ter a melhor experiência possível de uso, de usabilidade daquele produto ou daquele serviço. Que aquele serviço que ele comprou de você, de fato, vai ter eficácia, vai entregar os resultados desejados pelo cliente e tal. Então, é fundamental nessa fase você dar o melhor suporte possível. Mais uma vez,
entra a questão da comunicação, das informações que você transmite para o seu cliente de maneira segura, de maneira precisa, para que ele tenha o melhor uso daquele produto ou daquele serviço. Qualquer dúvida que ele tenha, você está ali de pronto para poder atender ele e para oferecer para ele a melhor experiência possível nessa etapa. Usabilidade, aplicabilidade, né? Dar suporte para o uso, dar suporte para tirar dúvidas, esclarecer qualquer eventualidade, resolver qualquer problema. Isso é fundamental. O cliente precisa se sentir assistido todo momento e não abandonado. Pô, ele foi lá, passou o cartão e desdenhamos ele, abandonamos ele. Não, pelo contrário. Ele precisa sentir que você está mais presente ainda. Então, essa fase é muito importante. Bom, e a última fase, que é uma fase que, na minha visão, nunca deve acabar, que é a fase do relacionamento. O relacionamento, o cliente já foi atraído, foi convencido, comprou de você, teve sucesso com o uso do seu produto, do seu serviço, você já tem as informações dele, você já tem um histórico dele, você precisa manter o relacionamento com ele. Você tem que cultivar esse relacionamento. Em busca do quê? Mais informações, mais intimidade, para que você possa cada vez mais atender outras necessidades dele de maneira ainda mais precisa, mais personalizada, mais customizada. É nesse momento que você pode criar um plano de incentivo, de relacionamento, de fidelidade, programa de fidelidade, capturar ainda mais informações dele, né, entender melhor ainda sobre ele, para que você vire especialista dele, você seja um especialista para atender ele. Quando o cliente percebe isso, né, ele percebe você como único, né, ele não vai ficar mais regateando o preço, comparando o preço e tal. Então é fundamental essa fase, porque essa fase é uma fase, primeiro, que gera, né, uma redução de CAC absurda, né, o custo de aquisição do cliente, e dependendo da jornada, né, do seu cliente, ele pode continuar consumindo por anos e anos da sua empresa, né, do seu negócio, enfim. Então é fundamental essa última fase, né? Agora essa fase só existe se as 4 anteriores tiverem tido muito sucesso. Então uma depende da outra, né? A fase posterior só acontece com o sucesso da fase anterior. Pensa nisso, faz uma analogia com a jornada do cliente que você atende hoje, os seus clientes, né? E veja quanta coisa pode ser melhorada. Pensa nisso. Se fez sentido para você, dá um like aí, compartilha com os amigos, enfim, para a gente é sempre um prazer poder estar contribuindo com a sua jornada, com o seu sucesso, né, para que você ofereça cada vez mais uma experiência única, memorável para os seus clientes. Tá? Um grande abraço, um beijo no coração e até a semana que vem.